Olá, muito bom dia para você que acompanha a programação da TV Câmara Campinas. Estamos chegando, é um prazer ter a sua companhia nesta manhã de quarta-feira, hein, gente? Já é 4 de março e o Estúdio Câmara hoje está começando. É um convite para uma conversa de peito aberto. A gente vai falar daquela sensação de que o mundo está contra você e nada dá certo. Você já teve essa sensação? Então, a gente vai falar hoje sobre o vitimismo, mas de um jeito leve, tá? Entendendo como virar a chave para assumir as rédeas da própria história, assumir as responsabilidades, entender quais os momentos da vida a gente nos coloca, né? A gente se coloca como vítima, se realmente somos vítima de algo. A culpa é de quem? Se realmente existe culpa? E se a pessoa que se coloca como vítima em determinadas situações da vida, ela tem o porquê disso? A gente quer entender como funciona essa questão do vitimismo, sem julgamentos, tá bom? É importante a gente salientar aqui. E gostaríamos também da sua participação. Então, manda sua mensagem pra gente, manda o seu depoimento. Você já teve essa sensação? Ou alguém já te disse que você está fazendo um papel de vítima, que você está se colocando como vítima, né? E conta pra gente aí se você já teve essa sensação, se já aconteceu isso com você, se você tem um depoimento ou se você tem uma dúvida referente a isso, tá bom? Na tela para você o nosso WhatsApp, 19978293776. Os nossos convidados já estão conosco, daqui a pouquinho vamos apresentá-los, tá? Mas agora, enquanto você manda sua mensagem, a gente atualiza algumas informações do Legislativo. Vamos lá! Câmara de Campinas tem lançamento da campanha da Fraternidade e nona reunião ordinária, hoje, quarta-feira. Por iniciativa do vereador Nick Schneider, a primeira parte da reunião ordinária de hoje terá o lançamento da campanha da Fraternidade 2026, com o tema Fraternidade e Moradia. O encontro começa às 5 da tarde, é aberto ao público e contará com a presença de representantes da Comissão Arquidiocesana da campanha e também com a presença do padre Antônio Rodrigues Alves. A proposta é promover a reflexão sobre o direito à moradia digna diante do déficit habitacional no país. A atividade pode ser acompanhada presencialmente lá na Câmara, né? Ou então pela TV Câmara Campinas e pelas plataformas digitais do Legislativo e no YouTube da TV Câmara Campinas. Na sequência, logo após a primeira parte, às 18 horas, então, será realizada a nona reunião ordinária, com 11 itens na ordem do dia. Entre os destaques está a votação em primeira discussão do projeto de lei 181 de 2025, de autoria do vereador Eduardo Magoga, que prevê a divulgação de informações sobre a neurofibromatose nas unidades de saúde do município. A pauta inclui ainda a análise de veto parcial ao Programa Municipal de Prevenção e Combate à Obesidade, projetos de denominação de vias públicas, concessão de diplomas e títulos honoríficos e a proposta que inclui também o Campinas Restaurante Week no calendário oficial do município. A sessão será transmitida ao vivo aqui pela TV Câmara Campinas, pelo canal do YouTube. Você pode participar presencialmente, é só chegar lá no plenário da Câmara. A partir das 5 da tarde, você já participa da primeira parte e depois já fica, então, para a reunião ordinária que acontece a partir das 6 horas, tá bom? Sua presença e participação é muito importante. Agora, a previsão do tempo chegando. Como é que fica a quarta-feira hoje? Sol com algumas nuvens, não chove, tá um céu lindo, azul de brigadeiro, mínima 15, foi de 15, estava frio hoje quando eu acordei, hein? Máxima de 30 graus, prepare-se para o calor aqui na metrópole. Muito bem, informações ok, previsão do tempo também. Você já conectado com a gente através do nosso WhatsApp, através do YouTube, através aqui da TV Câmara Campinas. Agora a gente segue então para o nosso ponto-chave do programa, as considerações iniciais. A gente vai falar sobre vitimismo, que acontece quando a gente começa a ver que quase tudo é uma injustiça. Sabe quando a gente culpa o trânsito pelo atraso? Nossa, quantas vezes eu fiz isso também, você também. Nossa, atrasei o trânsito. Mas por que você não saiu de casa antes sabendo que tinha trânsito? Então tem toda essa questão. Ou então, você culpa o seu chefe pela promoção que você estava esperando e não veio. Ou então você culpa alguém por algo que aconteceu com você, né? Então, a gente precisa nos atentar
onde a gente pode mudar, né? É diferente de uma dor real, o vitimismo, de um trauma ou um acidente. O que é o vitimismo? O que é a vitimização? A gente precisa focar em como não deixar essa dor virar a nossa única identidade, né? Não deixar que as pessoas criem na gente um rótulo. Então, para a gente entender um pouquinho mais sobre isso, nós recebemos aqui hoje 2 especialistas que vão nos ajudar a clarear a nossa mente referente ao vitimismo. Então, o nosso bom dia ao psicólogo clínico e educador sexual, Daniel Tayar. Seja muito bem-vindo, bom dia, obrigada pela sua participação e presença. Bom dia, Rúbia, bom dia, André, bom dia, telespectador, pessoal de casa. É um prazer para mim estar aqui hoje. O prazer é todo nosso, Daniel, muito bom ter você com a gente. E para completar o nosso time de hoje, né, direto do Rio de Janeiro, pelo Zoom, a gente dá bom dia e boas-vindas ao doutor em psicologia também, neurociências, André Sena Machado. André, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, muito obrigado por me chamarem, vamos fazer uma discussão legal. Vamos lá então, e a gente já começa com você, Daniel. A gente falou hoje sobre vitimismo, então eu gostaria de saber se tem uma diferença clara em estar vítima de algo e ser vítima, né, no dia a dia. Como é que a gente identifica esse limite? Eu vejo assim que uma coisa é você ser vítima de uma injustiça, né? Então, houve uma injustiça, seja ela social, seja ela particular, e você sofreu aquela injustiça. Sim. Outra coisa é o vitimismo, que faz com que você se aproprie daquilo, ou que você crie algo, né, para que você ou tenha vantagens sobre aquilo, ou que você consiga manipular pessoas, ou simplesmente para poder chamar atenção mesmo. Né? Muito bem, essa questão de chamar a atenção e da manipulação a gente vai falar na sequência. Agora, André, o que acontece quimicamente no nosso cérebro quando a gente entra nesse ciclo de terceirizar a culpa? Por que o cérebro parece se viciar nessa reclamação, né? Tipo, tudo culpa minha. Olha aí, né? Ele fica falando que sou eu, mas não sou eu. A pessoa se faz de vítima o tempo todo. Mas isso, a gente recebe uma recompensa no cérebro por conta dessa ação de vitimismo? Bem, eu diria que a maior recompensa é justamente não ter que lidar com a crítica, né? O vitimismo, ele vem como uma resposta a uma crítica que a gente não consegue digerir. E isso daí acaba sendo uma forma de evitar o estresse, evitar a responsabilidade, evitar crescer, mudar, fazer uma autorreflexão mais profunda. Excelente. Agora, se a gente parar para analisar, vamos trazer assim para bem próximo da gente, nas brigas de família, Daniel, é comum a gente ouvir: você nunca me entende, né? Você nunca me entende. Isso pode ser uma forma silenciosa, como você trouxe, de manipulação emocional. A pessoa que é vitimista, ela tem o poder de manipular? Sim, bastante. Eu acredito que o vitimista, por isso que é importante a gente diferenciar a vítima real, né, ou de uma situação onde a pessoa está usando daquilo para manipulação. Mas é muito frequente isso, né? Então ela se utiliza dessa forma para obter vantagens ou para conseguir que as coisas aconteçam como ela deseja, né? Excelente. Agora, André, de onde vem, né, o vitimismo? Como que a gente desenvolve isso? Como que o ser humano desenvolve essa questão do vitimismo? A gente costuma falar aqui, né, junto com os profissionais, que a maioria das situações a gente vai trazendo lá da infância e tal. Essa questão do vitimismo também é parecido? Como que o ser humano desenvolve o vitimismo, por exemplo? De onde aparece? Surge como na vida? Bem, não surge do nada. É um padrão comportamental. Muitas vezes vai ser reforçado ali na infância, né, como um mecanismo de defesa psicológico que está tentando proteger o seu ego, aquela parte mais frágil de nós, justamente dessa atenção negativa, da crítica, da responsabilidade. Uma coisa que a gente tem que levar em conta, né, é que existe o assédio, existe
como você de fato ser uma vítima, né? O vitimismo, ele se qualifica quando a gente começa a ver que, por exemplo, toda escola que você estuda, você é a vítima. Ou todo trabalho que você faz, você é a vítima, né? Muda-se o contexto, mas continua acontecendo alguma coisa e no fim do dia você é a vítima. Então, isso daí que a gente pensa como vitimismo, esse padrão comportamental aprendido de sempre estar defletindo a culpa, não introjetando essas críticas e não crescendo com isso. Excelente. É importante a gente salientar aqui e entender que ninguém escolhe sofrer, né? Porque o vitimista, ele sempre está numa questão de sofrimento aí, né? Mas a ciência mostra que o nosso cérebro ele pode se acostumar com esse papel de vitimista, né? Segundo a doutora Carol Dweck, ela é professora de Stanford e autora do conceito do mindset. Ela diz que pessoas com mentalidade fixa tendem a ver o esforço como algo inútil e culpar o destino. Já quem assume o protagonismo entende que o erro faz parte do aprendizado. Então, você que está em casa, o seu problema hoje é uma barreira intransponível ou um desafio que pede uma nova estratégia, entende? A gente precisa parar para analisar. Por quê? Porque você acaba se acostumando com o fato de ser vitimista, né? Sim. Até o momento que a pessoa começa a te rotular, e a gente precisa tomar cuidado com os rótulos também. Mas por que a gente se acostuma, Daniel, com essa questão de ser vitimista? Sempre está reclamando? E se você parar para analisar, quantas ações no dia você se transformou em vítima? Né? Por que acostumamos com isso? Eu vejo que assim, talvez um comportamento de reforço, né, é possível isso, mas também uma pessoa com uma autoestima baixa, uma dificuldade de assumir responsabilidades, né, porque você assumir responsabilidades envolve você não se culpar, né, não buscar você se culpar e não buscar culpados externamente, né? Então isso envolve uma decisão, uma força interior que muitas vezes muitas pessoas não têm, né? E a pessoa que é vitimista, geralmente, ela reconhece isso em si? Ela faz sabendo, ela é estrategista, ou ela faz sob o poder do inconsciente? Você vai ter as duas coisas. Existe o vitimista que ele não se dá conta, né? Tanto que ele vai começar a perceber depois de algum tempo que as pessoas se afastam dele, né? Então ele está sempre trocando, depois de algum tempo, ele está sempre se trocando de núcleo de amigos, de núcleo social. E tem aquele que é estrategista, que aí a gente já está mais próximo de um narcisista, né? De alguém que já faz aquilo de caso pensado, né? Quando você fala em narcisista, quem é vitimista tem uma tendência para o transtorno narcisista? Não necessariamente, né? O vitimista, o que não se dá conta, principalmente, ele age daquela forma que ele entende, muitas vezes e acha natural. Sim, muitas vezes vem de históricos familiares também, ele já teve alguém assim na família. Né? Então, porque a gente, na verdade, nós somos, os pais são espelho, né? E aí, de repente, da forma que você foi criado, a forma que que a sua família conduziu a sua criação, você vai ser quando você crescer. Mas a gente pode mudar isso, né? A gente pode ter uma estratégia para mudar esse mindset e melhorar como pessoa e tirar essa questão aí do vitimismo. Se isso, de repente, te incomoda, né? Te traz uma tristeza porque você é julgado, você é rotulado, né? É importante, né, André, a gente falar sobre essa questão do rótulo e do julgamento, porque a pessoa que é vitimista, como o Daniel trouxe, pode ser que ela faça isso no inconsciente, né? Mas quem convive com a pessoa vitimista, ela também é desafiada e pode ser que muitas vezes venha ali o julgamento, né? Venha aquela questão de deixar a pessoa um pouco de lado, né? Do isolamento social. Gostaria que você falasse sobre essas duas questões. Quem é a pessoa que é vitimista, né? E a pessoa que convive com quem tem esse tipo de atitude. Como que consegue equilibrar essa convivência? Bem, de fato é desafiador, né? Eu vou até fazer um resgate ao que você tinha me perguntado antes sobre o que acontece no cérebro do vitimista, né? A gente vê em estudos de neuroimagem, neurociência, né, que
áreas de luta ou fuga, né, de processamento do perigo, como a amígdala, e áreas de processamento social, como o nosso córtex pré-frontal, aparecem impactados quando tem casos de vitimismo assim, mais pesados, né, mais crônicos. Assim. O que mostra que, de fato, tem uma alteração no cérebro da pessoa vitimista. Ela está hipervalorizando o perigo e não está sabendo processar as emoções dos outros tão bem assim. Isso daí explica muito, né, do que a gente está pensando sobre como vitimismo, que é essa, no fim do dia, é uma adaptação disfuncional, uma coisa que é mais curto prazista, assim, não quero lidar com isso agora, é muito estresse, muito cortisol, eu vou fugir para esse outro lugar aqui que é mais confortável para mim. Uhum. E isso acaba sendo muito frustrante, né, para quem está do lado da pessoa, que quer ver ela evoluir e crescer, né, lidar com as críticas. É desafiador, sim, você estar do lado de um vitimista crônico. E eu tenho, inclusive, vários pacientes que se encaixariam nesse perfil. O que eu mais vejo é em relação ao emprego. Uhum. As pessoas, às vezes, têm suas idiosincrasias, seus erros, seus jeitos de ser, que fazem ela ser melhor para um emprego, pior para outro. E aí a pessoa vai no emprego, recebe uma crítica, acaba sendo demitida, depois vai para outro emprego, recebe a mesma crítica, acaba sendo demitida, vai para o terceiro emprego, recebe a mesma crítica, demitida, mas a culpa de todos os três, aí você sabe que é um vitimismo. Né? Excelente, muito bem pontuado, né? Um exemplo que a gente pode trazer para o nosso aqui, para o nosso agora, e pensar aí, será que eu sou vitimista ou não, né? E o que acontece quando você terceiriza a responsabilidade, quando você acha que tudo é culpa do outro e nada é contigo? Bom, nós não somos perfeitos e sim, a gente precisa assumir as nossas responsabilidades e aprender a trabalhar e lidar com os nossos defeitos também. Agora, um ponto bem interessante que eu gostaria de colocar aqui é as pessoas que sofrem de neurodivergências, né? Quem tem TDAH, quem tem ansiedade, também pode acabar sendo rotulado como vitimista por conta dos transtornos. Como é que a gente faz para diferenciar isso, André? A gente tem que seguir essa mesma fórmula que eu mencionei. Uhum. Tem que ocorrer em vários contextos diferentes, né? Você mudou todas as pessoas, mas a pessoa continua sendo julgada ali criticamente e aplicando essa, né, filosofia vitimista. Isso mostra que o problema é dela. Tem alguma coisa que ela está fazendo que se perpetua nesses diferentes ambientes que está atraindo essa atenção negativa, está atraindo essa crítica. Né? E aí o vitimismo vem como resposta. Ela precisa ter esse momento de clareza para fazer uma autoanálise, né, uma autorreflexão. O que eu contribuí para o que está acontecendo comigo? Uhum. É um ato, essencialmente, de assumir a responsabilidade. Muitas vezes a gente sofre coisas, né, porque os outros estão infringindo na gente, mas a gente sempre controla a nossa atitude, né? A gente tem muito grau de controle sobre a nossa vida e muitas vezes a gente não quer ver, mas a gente tem. Excelente. Agora, trazendo também a questão do emprego, né? A questão aí dessa parte social, Daniel, como que as pessoas ao redor podem acabar revitimizando, né, alguém que sofreu uma perda real, porque é uma vítima, sofreu uma perda real, mas aí com a fala, de repente, as pessoas que estão ao redor pode acabar revitimizando essa pessoa, que isso vai vir como uma trava que vai acabar deixando a pessoa, impedindo a pessoa de seguir em frente. A gente precisa cuidar com essa questão de revitimização também, né? Pode trazer para a gente? Sim, eu vejo assim, eu acho que, vamos supor, né? Então a pessoa sofreu alguma coisa real, né? Sim. Sofreu uma injustiça, alguma coisa, e as pessoas ao redor acabam se revitimizando essa pessoa. Sim. Mas também depende muito da postura que ela tem, né? Porque a gente vai revitimizar aquela pessoa que ela está predisposta a isso também. Porque se você tem uma postura de assumir essa responsabilidade,
com o tempo quem está ao redor vai respeitar isso. Né? Então, vai muito da postura que essa pessoa tem também. Então, o vitimista, ele se apropria disso. Quem não é vitimista, é questão de tempo, não se fala mais no assunto, vamos supor assim. Né? Porque revitimizar seria estar pontuando, trazendo a situação a todo tempo, e a pessoa ela vai se alimentando daquilo, né? Sim. E ela vai se vendo como vítima o tempo todo. Sim. E isso também pode trazer alguns transtornos, não é? Bastante. Claro que assim, é uma posição confortável, né? Você ser vítima durante um período. Exato. Porque você é acolhido, você é cuidado, né? Mas em algum momento é preciso, né? E quem não é vitimista, ele entende que, não, peraí, qual é a minha parcela nisso, onde foi que eu errei, o que eu poderia ter evitado, né? Então, o que eu fiz que não deveria ter sido feito, né? Então, e ele acaba se apropriando da sua responsabilidade e seguindo um outro caminho. É importante a gente salientar aqui que em situações, tanto no ambiente profissional, quanto no ambiente familiar, no social, quando tem alguma intercorrência, vamos colocar assim, e são duas pessoas, gente, meio a meio, né? Porque assim, tem a sua verdade, a minha verdade e a verdade verdadeira. Então, acho que se a gente parar para analisar, a gente precisa cuidar com essa questão de vitimização, porque a culpa não é só dele, a culpa também não é só minha. Sim. E tem o X da questão. E precisa ter o autoconhecimento para poder lidar com tudo isso, né? Sim, maturidade, né? E você deu esse exemplo, dizem que tem 3 verdades, né? Exato. A minha verdade, a sua e a verdade verdadeira. Exatamente. Né? Então é importante, e quem assume a sua responsabilidade, quem tem essa maturidade, entende isso. Né? Tá bom, essa é a visão que eu tenho, porém, o outro tem uma outra visão, e ok, vamos conversar, né? Qual é a minha parcela de responsabilidade nisso? Cada um tem a sua parcela aí para poder seguir todo mundo equilibrado, né? E aí ninguém fica como vítima. Agora, a gente traz essa fala nossa aqui sobre o vitimismo, doutor André, vamos levar para a internet. Tá? Tem um Trauma Talk, você já ouviu falar sobre isso? Trauma Talk, no TikTok, gente, isso é algo assim surreal. A subcultura do TikTok que é focada no compartilhamento de traumas pessoais. Então, quer dizer, as pessoas entram lá, fazem videozinhos pequenininhos, postam dores com filtrinhos fofos. Você imagina? Eu não consigo entender, mas tudo bem. Você posta uma situação que você, de dor, de sofrimento, com um filtro bonitinho, né? E aí, de acordo com quem faz esse tipo de ação, ajuda a desabafar, porque ela está sofrendo, mas aí tem um emojizinho, um negocinho, um filtrozinho bonitinho, né? E aí, com isso, ela vai ganhando likes. Ô, André, o que acontece? Acaba criando-se uma geração que se orgulha de estar estagnada no trauma, vivendo uma situação de vitimismo online? A gente pode dizer que é isso? Pior que eu acho que a gente pode dizer que é exatamente isso, sim. A gente vê que essa geração moderna, né, nunca vestiu tanto seus traumas quanto a gente tem visto hoje em dia. E acho que parte disso vem da conscientização, né, desmistificar, tirar um pouco os estereótipos, aceitar melhor a neurodiversidade. Mas o que você citou o pêndulo foi para o outro lado completamente, né? Que agora você tem um mecanismo de engajamento social que está premiando o trauma, né? E, de certa forma, isso cria um sistema de incentivo perverso para as pessoas se identificarem, procurarem cada probleminha que elas têm e assumirem aquilo como sua identidade, né? Em vez da superação daquelas coisas como a identidade, você é mais as suas dificuldades do que as suas conquistas. Isso daí é um problema real para essa geração aí que a gente está vendo, assim, né? As dinâmicas de redes sociais, elas reforçam muito comportamentos, atitudes e até moldam a personalidade. E como? Você veja, Trauma Talk é o nome do negócio, né? E isso é muito sério, gente. O termo vitimismo competitivo. É um vitimismo que você vai competindo com o outro. Eu posto aqui uma situação minha
como vítima e o outro vai dar like, mas não, eu sou mais vítima que você, não, eu sou mais vítima que você. E isso cria uma rede de vitimismo competitivo. Isso está sendo estudado por pesquisadores da Universidade de Tel Aviv e é descrito pelos estudantes, pesquisadores, essa tendência de usar sofrimento como uma moeda de troca para ganhar status ou atenção especial. E aí, nas redes sociais, isso vira um ciclo, né? Tipo assim, quanto mais eu mostro que eu sofro, mais curtidas eu ganho, e aí eu fico feliz porque eu ganho like. Mas a pergunta que fica é, será que a gente está buscando cura ou apenas aplausos, né? Que recompensa estranha é essa, Daniel? Eu vejo que a internet, as redes sociais, ela possibilita muita divulgação de qualquer coisa, né? E quando a gente fala de aplaudir, né, a doença, aplaudir o transtorno, o trauma, isso também é viável, acontece, né? Porém, a gente por isso que a importância da gente trazer para a realidade, sair das redes sociais, sim, né, e trazer para a realidade que aquilo não é real, né? Então, o que está acontecendo nas redes sociais não é verdadeiro, né, em sua plenitude. É muito fácil de você manipular ali. E fica uma coisa muito superficial. Então, o que eu vejo nesses jovens é que buscam estão o tempo todo ali, né, de forma integral, e acabam não se socializando também com outras pessoas, tendo outras pessoas que possam contribuir de uma outra forma, e acabam validando esse tipo de coisa. É perigoso. Né? A gente não sabe onde vai chegar com tudo isso. Exatamente. Né? E preocupante, tanto é que essa questão aí da competitividade, né, do vitimismo está sendo estudado, porque realmente é algo que precisa ser estudado. Onde é que já se viu você competir momentos em que você é vítima com outra pessoa, né? A outra pessoa, não, eu sou mais vítima que você, não, mas eu sou, não, mas eu sou. E aí todo mundo é vítima, gente. Agora, vamos lá, esse vitimismo, ele pode ser considerado um medo escondido de erro? Eu acho que pode ser uma validação, né? Não deixa de ser um medo de errar, né? Talvez que implica numa autoestima baixa, né? Então, porque todos nós erramos, né? O erro faz parte. Sim, claro. Né? Então, quando você entende que você não pode errar, você está naquele foco da perfeição, que eu tenho que ser perfeito, onde é validado essa perfeição, né? E a gente pode até fazer uma crítica social quanto a isso também. Mas você você acaba entrando num ciclo que não é aquilo, né? Não é real. Exatamente. Né? Porque assim, se eu tenho medo de errar e eu utilizo do vitimismo como escudo, a culpa é do outro. Sim. E se é a culpa do outro, eu não preciso lidar com a minha falha, sim, né? Com o meu erro. E é importante a gente lembrar que a perfeição não existe, não, né? Então, tá tudo bem errar e a partir do erro, na maioria das vezes que a gente aprende. Eu não sei se isso é assim que se diz na psicologia, sim, na psicanálise, mas eu aprendo através dos meus erros, né? Se eu não erro, eu não sei que eu tô fazendo errado e eu não vou aperfeiçoar algo. Então é a partir dos erros que a gente cresce, que a gente aprende. Agora, se você tem medo de errar e fica como vítima, como é que vai ficar o seu desenvolvimento, né? Como é que você vai crescer como pessoa, como profissional, enfim. Agora, doutor André, tem uma relação aí entre a mentalidade da vítima e o aumento das doenças psicossomáticas? Mas, sem dúvida, né? Se você tem uma mentalidade que é um solo fértil, né, para pensamentos intrusivos, para o vitimismo, para o estresse, para a ansiedade, isso vai tender a ficar mais crônico com o tempo. Né? Você tem que fazer uma higiene mental para que a sua mente não esteja sendo né, como disse, um campo fértil para se instalar em coisas que vão te prejudicar mais tarde. Ideias de insegurança, ideias de incapacidade, ideias de que os outros te odeiam, ideias de que você não é capaz, ideias de que você está sendo sempre observado, perseguido. Tudo isso daí a gente tem que ter controle e podar para não, né,
dominar ali nossos medos, nossas ações, a ponto de paralisar a gente. Exatamente. É importante, né, a gente salientar e trazer essa questão do vitimismo, porque, assim, em todos os momentos do nosso dia, de repente a gente pode praticar aí o vitimismo e a gente nem percebe. Por exemplo, você fala assim, eu não vou estudar, não vou fazer a faculdade, porque esse mercado é cruel. A gente sai da faculdade achando que a gente vai ganhar um X ali que a gente estudou, pagamos a faculdade, isso é só um exemplo, tá, gente? Pagamos a faculdade aí durante 4, 5 anos, e quando eu vou para o mercado de trabalho, eu vou começar ganhando ali um valor que mal dá para eu pagar o meu aluguel, então eu não vou estudar, o mercado é cruel. Peraí, a gente precisa despertar a autorresponsabilidade sem ignorar as dificuldades. Então, e se a gente para analisar, a gente pratica, sim, o vitimismo todos os dias. De repente, você pede desculpa ali, você fala assim, pede desculpa para alguém por um erro, daí você fala assim, mas eu vou pedir desculpa porque, né, para ficar tudo bem, mas nem fui eu, né, foi ele. Então, já está ali como vítima. Só que tem o vitimismo, assim, pequenininho e o grandão, né? Então a gente precisa tomar cuidado com isso, né, Daniel? Sim. Eu acho que todos nós somos vitimistas em algum momento. Isso mesmo. Eu acho que a diferença está em quanto tempo você fica nessa posição, né? Então todos nós temos essa em algum momento, porque é confortável, é gostoso você ser vítima, né? Você é cuidado, você é acolhido, você chama atenção, né? Então o perigo está quando você usa disso para perpetuar, né, para você não sair mais dessa posição. E é uma zona de conforto, a gente pode dizer assim, o vitimista tem uma zona de conforto ali do cuidado, da atenção, né, do apoio, e de repente a pessoa acaba procrastinando em outras coisas, mas aí ele vai sendo alimentado por esse cuidado, por esse apoio e vira um vitimista nato, né, e a gente precisa cuidar com isso. Olha só, tem um dado interessante aí, para quem acha que reclamar é de graça, tá? Os vitimistas aí, o pessoal que gosta de reclamar. Olha só, um estudo da Universidade de Stanford mostrou que apenas 30 minutos de reclamações diárias, tá? Reclamação tem a ver com vitimismo, tá, gente? Podem danificar fisicamente o hipocampo. O que é o hipocampo? É a parte do cérebro usada para resolver problemas. Ou seja, ao focar apenas no que está errado e ficar reclamando e se fazendo de vítima, a gente literalmente diminui a nossa capacidade de consertar o que precisa ser consertado, né? No trabalho ou na saúde, o péssimo crônico, né, é um peso que o nosso corpo não deveria carregar. André, por gentileza, a terapia cognitivo-comportamental ensina o cérebro a trocar o porquê comigo pelo o que eu faço agora. E eu gostaria que você trouxesse para a gente essa questão aí de reclamar 30 minutos, a questão também desse nosso hipocampo, né, que é impactado com as reclamações e com essa ação de vitimismo. Perfeito. Primeiramente, a gente pode pensar que o hipocampo, né, ele é uma região muito importante para fazer aquela integração, né, da memória, assim, coisas que você está aprendendo, coisas que você aprendeu no passado, você quer trazer de volta, né, para lembrar naquele momento. E essa é uma região que ela é muito impactada pelo estresse, né? Tem vários efeitos assim, que podem estar prejudicando a sua memória baseado nisso. Ansiedade, né, o próprio estresse que você está se sentindo ali vitimizado, traumatizado, pode causar várias outras circunstâncias. O que é interessante da gente ver no caso do vitimismo, né, é que existe de fato esse conforto, né, em você se apoiar naquela narrativa vitimista. Mas do ponto de vista terapêutico, isso aí é a pior coisa que você pode fazer, né? Como você falou, assim, tipo, existe um limite do quanto que reclamar vai te ajudar, né? E se você se acostumar a ficar reclamando constantemente, você, no fundo, você está alimentando um processo mental de estresse, de ansiedade, talvez até de desespero,
que vai fazer você se sentir pior, vai fazer você se sentir menos capaz, vai fazer você sentir que você tem menos controle, menos agência sobre a sua vida, a TCC vai entrar no caminho oposto, né? A gente quer mudar seu comportamento, alterando os seus pensamentos, para isso a gente quer alterar suas crenças a respeito de você, de fato, estar sendo vítima, de fato, não ter tido o que fazer naquela situação. A gente vai convidar a pessoa a pensar, será que não tinha o que fazer? Será que não tinha alguma coisa que foi sua responsabilidade nesse caso? É importante esse olhar, né, para as nossas ações e as nossas atitudes. Agora, quando a gente fala em vitimismo, em vítima, eu acho que dá para fazer uma conexão aí com essa questão de relacionamentos, né? E o Daniel tem uma experiência com relacionamentos abusivos, trabalha, né, com isso. O Daniel, como que o agressor ele usa o papel de vítima para confundir quem realmente está sofrendo dentro de um relacionamento tóxico ou abusivo? Isso é uma das situações que acontece dentro desses relacionamentos, Sim. né? Ele tem uma postura de ele agride, né? Então, seja uma agressão física ou psicológica, emocional, e depois ele inverte a situação, né? Então, olha, eu fiz isso porque você fez tal coisa. Olha como que você fez eu me sentir, né? Então, olha o que você me causou. Você está falando que eu fiz isso, mas você fez tal coisa comigo, né? Então, é muito comum isso, né? Que a gente está muito próximo do narcisismo também, né? Então, eu diria que tanto que a gente chama mais de narcisista, né, do que a vítima mesmo, né? O vitimista mesmo, né? A gente dá o nome de um narcisista. O narcisista ele consegue fazer essa manipulação, né? Exato. E dentro de relacionamentos, né, em situações assim que tem aí essas ações, né, de vitimismo, de narcisismo. Infelizmente, quem mais sofre é a mulher, mas o homem também. Tem homens que são vítimas de mulheres e tem mulheres que são vítimas de homens. Mas como é que a gente faz para analisar se a gente está passando por isso, se a pessoa ela está se passando por vítima, está invertendo as situações e nos trazendo todo esse peso que essa inversão tem? Eu vejo que assim, eu acho que o sinal principal é a gente entender quanto que eu consigo ser eu mesmo naquela relação, né? E a partir do momento que eu não consigo, o que está acontecendo? Essa manipulação ela acontece muito por conta da culpa que a vítima sente, a vítima real, né? A vítima real. Né? Então, a culpa que ela se sente com aquilo. Então, o vitimista, né, o narcisista, ele inverte e se ela cata aquilo, ela entende que, então, realmente eu que sou culpada. Vou pegar um exemplo, né? Ele brigou comigo, ele ficou com ciúmes porque eu fui com shorts curto na padaria, né? Então, eu sou culpada porque eu que fui com shorts curto na padaria. Então, ela entende que aquela ação dele é justificada por conta de uma atitude, né, uma atitude que ela não deveria ter tido. Porém, se ela refletir, mas peraí, eu gosto de pôr os shorts curtos, por que eu não posso usar os shorts curtos? Né? Então, se ela fizer uma auto-reflexão, quanto que ela consegue ser ela mesma na relação, eu acho que muitas respostas virão. Olha aí, gente, bem importante para a gente analisar essa fala aqui do Daniel, porque a gente vive momentos aí bem assustadores referente à agressão, né, referente a relacionamentos que não trazem nenhum benefício para a mulher. E situações também onde colocam culpa na mulher por um ato, uma ação que é praticada por outro indivíduo, né? Aconteceu isso com você porque você se portou dessa maneira. Então a gente precisa tomar cuidado, por isso que é importante a consciência, o autoconhecimento, né? E a informação ela traz empoderamento, e é isso que a gente faz, a gente repassa a informação. Agora, André, para quem está assistindo a gente e se sente azarado na vida, né? Eu sou azarado, para mim nada dá certo, para todo mundo funciona, para mim não funciona. Você viu? Fulano conseguiu, eu não consegui. Mas eu não vou dar conta. Mas eu não vou conseguir.
traz para a gente um impacto neurológico, da gente comemorar as pequenas vitórias diárias, da gente ver com uma outra lente, de a gente parar de olhar e para a gente mesmo e achar que nós não temos valor, achar que ninguém está nem aí, achar que a gente não faz nada certo, sabe? Qual que é o impacto neurológico? Porque nós trouxemos o impacto aí da gente se colocar como vítima. Agora, qual que é o impacto de comemorar as pequenas vitórias, de olhar com uma lente mais ampliada para o nosso dia a dia? Perfeito. Eu acho que o maior impacto é que você diminui o seu sofrimento emocional, né? Todo mundo é uma vítima do mundo, vamos colocar assim. Uhum. Então, tipo assim, não existe como você olhar a vida e olhar só o que aconteceu de ruim para você e aquilo ali ser uma coisa boa para você no médio e longo prazo. A gente tem que contrabalancear isso, né? E você valorizar suas vitórias até vai te dar sentido para continuar a sua luta, né? Para continuar seu trajeto. Se você não está vendo muito valor nas coisas que você está conquistando todo dia, talvez você pare de ver valor no esforço que você está fazendo para conquistar aquilo. E às vezes isso acontece, né? Às vezes a gente cai na mesmice, uma coisa que era para ser uma conquista vira uma rotina, e aí quando você vê aquilo ali não é mais algo tão importante, algo que de repente virou estafante, cansativo, negativo. Por isso que eu comento sempre sobre essa questão de policiar nossos pensamentos, né? Para que a gente não caia na armadilha de ser o nosso maior crítico, né? Tipo assim, também, que seria talvez o polo oposto do vitimismo, né? A pessoa que é autocrítica em excesso. Mas eu acho que, de certa forma, eles andam de mãos dadas. Porque tudo está girando em torno de você tentar controlar as ameaças ao seu ego, né? Eu não quero sentir que eu sou vulnerável a um outro que aparece e me critica, fala que meu trabalho não está bom, fala que eu não estou me relacionando do jeito correto. Então, o vitimismo ele é tipo uma barreira de deflexão, assim, tipo, veio, eu já rebato, veio, eu já rebato. A terapia, nesse sentido, sempre vai ser em torno de tentar fazer a pessoa frear esse movimento instintivo de defletir e refletir se a culpa realmente é dos outros ou se tem alguma coisa que ela está fazendo para merecer isso. Porque neurologicamente vai ser horroroso, né, para o longo prazo, ela introjetar sempre esse pensamento vitimista. Faz muito mal. Muito bem, olha só, tá vendo, gente? Autoconhecimento, busca de terapia. E tem como consertar, tem como arrumar isso, né, Daniel? Essa questão. Se você sente que você é uma pessoa vitimista, se já te falaram isso, apesar do julgamento ser horrível, mas, infelizmente, tem situações que, quando as pessoas pontuam muito, várias pessoas falaram igual para você, nossa, você está se comportando como vitimista, você tá. Às vezes é importante a gente parar, fazer uma autoanálise. Dá uma olhadinha no espelho e fala, poxa, mas eu acho que meu comportamento realmente está, né, como as pessoas estão falando. Porque, claro, o que o outro fala é problema do outro, mas se isso é repetitivo, a gente precisa fazer uma autoanálise. E aí buscar ajuda, porque tem como reverter esse cenário, né, Daniel? Sim, é possível. A psicoterapia, ela proporciona exatamente esse confronto, né? Olha, realmente você está sendo vitimista aqui, isso não está te fazendo bem, né? Até porque se ela procura ajuda, provavelmente já está numa fase que não está fazendo bem para ela. Então a psicoterapia proporciona isso, sim. Maravilha, é importante a gente saber que tem como reverter o cenário, né? Tem como mudar toda essa ação aí, que de repente precisa de um tratamento longo para ver de onde vem essa questão do vitimismo. E é importante você estar sempre em movimento, né? Não aceita ficar nessa, não, viu? Se você está nesse caminho aí, faz uma autoanálise e vira a chave e busca ajuda. Vamos lá, 8h49, vamos atender. Nossa, já? 8h50 agora, faltando 10 para as 9. Vamos lá, então tem mensagem? Tem pessoal participando com a gente? Então, bora que bora. Carla Menezes do Cambuí. Existe um jeito de dar um toque, olha aí, em um amigo vitimista sem virar o vilão da história, né? Quais frases ajudam ou quais só pioram? Vamos lá, André. É uma excelente pergunta. Eu suponho que vai variar muito dependendo desse amigo aí.
Mas eu diria que uma frase que ajuda muito é justamente você trazer essa questão da responsabilidade pessoal para a pessoa, né? Teve alguma coisa que você podia ter feito diferente? Será que a pessoa que te criticou não tinha algum fundamento, né? E tentar entender se por trás dessas críticas tem alguma coisa que de fato merece ser criticada. Muito bem, é isso. É dar um toque, né, em um amigo vitimista. É o que nós falamos aqui. As pessoas falam sempre a mesma coisa, então é porque está acontecendo realmente algo nessa linha do vitimismo com você. Então, só que precisamos também lembrar que o colega tem que ter uma sensibilidade para falar aí, porque não vai chegar falando assim, jogando aquela sinceridade brusca, né? Para chegar com um jeitinho, né? Falando assim, pô, amigo, já parou para pensar que talvez possa ter mais aí acontecendo? Exatamente, né? Aquele toque sutil, né? Vamos lá, 8h51, tem mais perguntas pra gente, produção? Pode colocar na tela, por favor. Juliana Cardoso, Nova Campinas. Eu fico revisando na cabeça tudo o que falei numa conversa com medo de ter falado besteira. Como desligar essa ruminação? Vamos lá, Daniel. Juliana, né? Eu vejo assim, Juliana, eu acho que talvez você esteja se cobrando, né? Se cobrando muito por ter falado besteira ou não. Eu acho que ser você mesma, né? Eu acho que não ter medo de ser você mesmo. E se caso a pessoa se mostrar incomodada com alguma coisa, porque é importante que ela te fale ou que ela demonstre isso, porque senão não tem como a gente adivinhar, né? Se realmente você falou besteira ou não. Eu acho que a pessoa ela vai comunicar, vai dizer para você, né? E vocês vão ter uma conversa sobre isso e vão poder se acertar, se for o caso, né? Mas eu entendo que num primeiro momento é você ser você mesmo, né? A não ser que você perceba que você está exagerando alguma coisa, que você pegou pesado mesmo, mais pessoas estão dizendo para você que você pegou pesado, aí é diferente. Mas e você pode também perguntar para a pessoa se realmente como ela se sentiu com a sua fala, né? Isso é importante, né? Só que às vezes a gente acaba não fazendo, às vezes a gente fala algo e aí a gente acaba não tendo assim não sei se é coragem, ou sei lá, de chegar e falar assim, eu te incomodei com essa fala, né? Mas é importante falar, gente, né? E falar é tudo de bom, falar cura, falar informa, falar transforma, e é importante falar. 8h53, mais 2 perguntas e a gente já vai para as considerações finais. Vamos lá, a produção pode colocar na tela, por favor? João Pedro Almeida, do Parque Prado. Dormir mal e viver estressado pode aumentar a irritação e a tendência a culpar os outros. O corpo puxa a mente para esse padrão. Você fica irritado, daí você acha que tudo é culpa do outro. É mais ou menos assim, André, ou não tem nada a ver? Pode contribuir, na medida que você está cansado, que você se vê com poucos recursos, de repente você começa a olhar, tipo, quem sequer me botou nessa situação em primeiro lugar, né? Talvez não tenha sido culpa sua, você tá ali cansado, exausto, né? Então, talvez a culpa seja do outro. E eu não diria que tem uma correlação tão forte assim, mas claro que você está cansado, está exausto, está estressado, pode ser um fator para agravar isso, sim. E eu vou, inclusive, dizer que eu estava vendo a pergunta, né, anterior sobre a pessoa que fica ruminando, né? Eu sou um pouco esse tipo de pessoa. Às vezes eu estou tomando banho e eu me lembro de coisas de 5 anos atrás que eu falei com alguém numa conversa e digo, nossa, que besteira que eu falei. A minha dica para essas pessoas a gente tem que se perdoar. Ninguém é perfeito, tá ligado? Às vezes a gente fala coisas que não são as melhores e tá tudo bem. É isso mesmo, né? O auto-perdão, a gente precisa entender realmente isso. Não somos perfeitos, né? E pode acontecer um deslize aqui, um deslize ali, mas é importante a gente ter a nossa consciência. Gente, vamos lá, 8h54, dá tempo para mais uma, produção? Dá? Então dá, é a última, tá? Aline Souza, do Jardim Flamboyant. Quando a pessoa vive dizendo que ninguém ajuda, ninguém me ajuda, ninguém me ajuda, e rejeita qualquer solução, isso é vitimização ou pode ser depressão disfarçada? E aí, Daniel? Sim, uma vitimização. Né? Claro que assim, nada impede essa pessoa ser também depressiva. Sim, claro. Né? Então, são coisas distintas. Mas não deixa de ser vitimismo. É vitimismo, sim. Ninguém me ajuda, não faço nada, não consigo nada. Gente, a gente pode de tudo, né? A gente pode tudo, pode completar. O perigo da gente, né, no caso da pergunta, não sei se é nisso que ela pensou, sim. Mas então ela é depressiva, então eu tenho que entender porque ela é depressiva. Né? Ok, depressão a gente trata também. Sim. Né?
Mas então, não precisa ser vítima por conta disso. Exatamente. Né? Até porque tem tratamento e tem orientação. Então, gente, vamos segurar a onda um pouco, né? Com esse negócio de papel de vitimista aí. Sim. Olha só, eu quero trazer aqui, para a gente já caminhar para as nossas considerações finais, uma fala do psiquiatra austríaco, ele é sobrevivente de Auschwitz, é o Viktor Frankl. Ele diz assim, ó, não é o que acontece com você, mas como você reage com o que você importa, né? Então, e diz também, ó, tudo pode ser tirado de um homem, exceto uma coisa, a última das liberdades humanas, escolher a própria atitude em qualquer conjunto de circunstância, escolher o próprio caminho. Então, parou para analisar, né? Ficou claro que assumir responsabilidade não é sobre carregar a culpa, não. De quem que é a culpa é minha, a culpa é sua, não. Mas é sobre ter o poder de mudar o roteiro, né? Você vai fazer o quê com aquilo que aconteceu com você? Você vai se tornar vítima ou você vai levantar a cabeça e seguir em frente, né? Importante a gente saber distinguir as situações. Eu quero agradecer imensamente você que está aí do outro lado e também os nossos convidados de hoje. Daniel, obrigada pela sua participação, presença, entrega. Esse bate-papo foi bem legal e bem orientador para a gente. Obrigada, viu? Obrigado, viu, Rúbia? Obrigado a vocês, obrigado, André, pela presença. Eu fico muito agradecido de estar aqui. Maravilha, a gente que agradece. E André, falando do Rio de Janeiro com a gente, né, contribuindo também para essa psicoeducação matinal aqui na TV Câmara Campinas, que é o nosso Estúdio Câmara. Obrigada, André, por disponibilizar o seu tempo e por essa troca bem interessante, bem informativa sobre o nosso tema de hoje, que foi vitimismo. Gratidão. Nada, adorei. Muito obrigado aí, Daniel. Muito obrigado, Rúbia. Podem me chamar sempre que quiserem. Maravilha, sintam-se convidados para mais vezes. E você aí de casa, né? Deu para entender? Gente, então vamos mudar o nosso roteiro aí, né? A gente tem o poder de mudar o nosso roteiro e começar a fazer uma autoanálise para ver se a gente anda se vitimizando demais ou não, tá bom? Então, agradecendo os nossos convidados, agradecendo você que está aí em casa e espero que você saia dessa manhã aqui, nossa, com passos mais leves e o coração mais firme, sabendo que você pode, tá? Amanhã já é quinta? Nossa, gente, amanhã já é quinta-feira. Amanhã a gente vai falar da ressaca pós-viagem, né? Chamada de síndrome da reentrada. Sabe aquele impacto de desfazer as malas? E aí você desfaz as malas, né? O cansaço, organização, boleto cotidiano. É um sapato apertado, né? Porque você voltou da viagem de uma forma diferente, né? Viajar nos dá um efeito de folha em branco, ninguém nos conhece, tudo é novidade. E a nova versão, essa nossa versão mais vibrante vem à tona quando a gente está viajando. Mas aí o que acontece quando você volta? O despertador toca na segunda-feira, indicando que você precisa levantar e encarar a sua rotina. Vamos entender a ciência por trás disso e como a dopamina da descoberta, né, que nós tivemos na viagem, nos vicia. E por que o nosso cérebro sente o luto da volta? Você acredita nisso? Vamos conversar então sobre o que acontece com a gente quando a gente retorna de uma viagem de férias e aí aquela dificuldade que a gente tem de engatar a primeira e bora pra luta, tá bom? Então amanhã a partir das 8 da manhã ao vivo aqui na TV Câmara Campinas. Não esqueça, hoje nós temos o Câmara Notícia a partir do meio-dia, também temos reunião ordinária a partir das 6 da tarde, tem a primeira parte da reunião ordinária que é às 5 da tarde, você está convidado para participar e lembrando também que a Iria está chegando daqui a pouquinho com informações atualizadas aqui de Campinas, do Legislativo, Estado de São Paulo, Brasil e mundo, inclusive cotação do euro, dólar e muito mais. A gente se despede por aqui, fiquem bem, o programa já está disponível no YouTube, pode compartilhar e pode assistir novamente, sempre aqui uma aula, uma psicoeducação, graças à disponibilidade aí dos nossos convidados. Um beijo grande para você, se cuide e até amanhã. Tchau, tchau.